Esse evangelho está criando falsos cristãos, e Jesus já alertou sobre isso. Ele não disse que muitos seriam enganados? Que muitos diriam, Senhor, Senhor, e mesmo assim seriam rejeitados? Pois é exatamente isso que está acontecendo hoje. Existe uma multidão dentro das igrejas. Gente que levanta as mãos, canta, chora, mas não nasceu de novo. Por quê? Porque estão sendo alimentados com um evangelho falso. Um evangelho que promete prosperidade, vende milagres, encena curas e espalha profecias vazias. E o mais assustador, tudo isso usando o nome de Jesus. Neste vídeo, nós vamos expor cada uma dessas mentiras. Vamos mostrar como um evangelho sem arrependimento, sem cruz, sem santidade, está formando uma geração de cristãos que nunca conheceram a verdade. Fique até o fim, porque talvez você também esteja sendo enganado. Eles transformaram o evangelho em um negócio e Jesus em um produto. A promessa agora é simples. Dê dinheiro para Deus e Ele te dará muito mais de volta. Não se fala mais de arrependimento, cruz ou renúncia. O púlpito virou palco, o altar virou vitrine e o culto virou comércio. Esse evangelho da prosperidade está criando falsos cristãos. Gente que não ama a Deus, ama o que Deus pode dar. Quantas vezes você já viu alguém dizer que está firme com Deus só porque conquistou um carro, uma casa ou conseguiu um emprego melhor? E quando essas coisas faltam, a fé desaparece, o louvor cessa, a presença some. Isso não é fé bíblica, é barganha espiritual. A Bíblia nunca prometeu riqueza material como sinal de aprovação divina. Pelo contrário, Paulo disse que aprendeu a viver com pouco e com muito. Filipenses 4:12. E Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. João 16:33. A promessa de Deus nunca foi um cartão de crédito celestial. Foi o consolo eterno, a presença dele e a salvação pela graça. Mas esse evangelho corrompido ensina o contrário, que você só está com Deus se estiver prosperando, que sua fé é medida pelo seu extrato bancário. Isso é uma heresia moderna e está enchendo as igrejas de consumidores espirituais, não de discípulos de Cristo. E o mais grave, muitos líderes sabem disso. Sabem que estão explorando emocionalmente pessoas simples, desesperadas por uma resposta, por um alívio, por um milagre. E eles oferecem tudo, com um valor no final. Campanhas, envelopes, votos, objetos ungidos, sementes. Tudo gira em torno de uma suposta troca com Deus. Mas Deus não é um banqueiro espiritual. Ele é Senhor. Ele é Pai. E a maior bênção que Ele pode nos dar não cabe em conta bancária. É o perdão. É a vida eterna. Essa distorção do Evangelho tem formado milhares de falsos cristãos, gente que nunca se arrependeu, que nunca teve uma vida transformada, mas que pensa estar na fé porque está colhendo as recompensas dessa mentira. E você? Sua fé está baseada em quê? Em quem Deus é ou no que Ele pode dar? Se esse conteúdo está te abrindo os olhos, se inscreva agora no canal. Aqui, a gente não passa pano para heresia. Aqui a gente confronta com verdade. Porque só a verdade liberta, e só o verdadeiro evangelho salva. Hoje, milagres viraram mercadoria. Compre essa rosa consagrada e o milagre chegará. Dê sua oferta de fé e receba a cura. Participe da campanha e Deus vai abrir aquela porta. Esse é o novo normal em muitos púlpitos. Mas não é o evangelho de Cristo. É um escândalo espiritual. A Bíblia nos mostra que os milagres de Deus sempre foram resultado da graça, da soberania e do propósito dele. Nunca de barganha, nunca de troca. Lembra de Simão, o mágico, em Atos 8? Ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para receber o dom do Espírito Santo. E o que Pedro respondeu? O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8:20. O que diria Pedro hoje se visse líderes ungindo objetos com o preço já incluso? O pior é que isso está sendo apresentado como fé. Mas isso não é fé. É superstição travestida de espiritualidade. É paganismo com linguagem evangélica. A venda de milagres transforma o altar em balcão. Transforma o culto em comércio. Transforma a fé em um sistema de troca.
E o povo? O povo vai sendo condicionado. Vai acreditando que, se pagar o suficiente, Deus será obrigado a agir. Mas Deus não é refém da nossa carteira. Deus é soberano. A igreja se tornou um espaço onde as pessoas não buscam mais a presença de Deus. Buscam soluções imediatas. Não se fala mais da cruz, do arrependimento, do pecado. Fala-se de determinismo, de decretar bênçãos, de acesso liberado às promessas. Mas sem cruz, não há Cristo. Sem arrependimento, não há salvação. Sem transformação, não há evangelho. O verdadeiro milagre não é uma cura física, nem uma porta de emprego, nem um carro novo. O verdadeiro milagre é quando um pecador reconhece sua miséria, se rende a Jesus e nasce de novo. Só que isso não dá ibope, não enche os templos, não movimenta grandes ofertas. Então, o que é feito? Se cria um sistema onde a esperança está à venda e os desesperados pagam caro por ela. Isso é heresia. Isso é abuso espiritual. Isso é falsificação da fé. Você já viu isso, com certeza. Alguém sobe ao palco, um pastor impõe as mãos, e de repente a pessoa que mal conseguia andar sai correndo, pulando, chorando. A multidão vibra, a oferta aumenta, a transmissão ao vivo bomba. Mas, e a verdade? Será que todos esses milagres são reais? Não estou dizendo que Deus não cura, Ele cura sim, mas quando o altar se torna palco e a fé vira performance, algo está profundamente errado. Em Marcos 1,44, Jesus cura um leproso, mas diz: não digas nada a ninguém. Vai e mostra-te ao sacerdote. Jesus evitava espetáculos. Ele buscava transformação, não aplauso. Hoje, muitos buscam o contrário. Curas são encenadas, testemunhos são ensaiados, pessoas são instruídas antes do show. E tudo. Isso é feito em nome de Jesus. Mas não é Jesus que está sendo glorificado. É o homem no centro do palco. E o mais grave, isso rouba a fé das pessoas. Quando um doente verdadeiro não é curado, ele se culpa. Acha que não teve fé suficiente, que não deu a oferta certa. Isso é crueldade espiritual. É a mesma lógica dos fariseus que Jesus denunciou. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Mateus 23:4. Jesus nunca prometeu um show. Ele prometeu verdade. Mas a verdade exige renúncia, e onde há renúncia não há espaço para espetáculo. Sabe o que é mais perigoso? Essas falsas curas produzem uma fé superficial. Gente que segue a Deus pelo que Ele pode dar, não por quem Ele é. E quando o milagre não vem, essas pessoas abandonam tudo. Elas nunca creram no Evangelho. Creram num vendedor de promessas. É esse o plano de Satanás: transformar a igreja num circo, o púlpito num palco e a fé num ingresso. E isso está acontecendo. Agora mesmo. A pergunta é: você tem discernimento para perceber? Ou está aplaudindo o erro, pensando que é mover de Deus? Assim diz o Senhor. Quantas vezes essa frase já foi usada para manipular? Pessoas vulneráveis, em busca de direção, ouvindo profetas que falam mais do próprio coração do que da palavra de Deus. Hoje é quase uma febre. Profecias personalizadas. Revelações sob medida. Deus me mandou te dizer. Mas será que mandou mesmo? Jeremias 23:16 já denunciava isso. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos enchem de vãs esperanças. Falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Sim, isso está na Bíblia há séculos. Mas muitos ainda caem no mesmo engano. O que vemos hoje é um exército de profetas que exploram a fé como se fossem gurus espirituais. Eles não anunciam arrependimento, santidade ou cruz. Anunciam carro novo, casamento, promoção no trabalho. Uma espécie de horóscopo gospel, onde tudo sempre termina em bênção material. E se você não recebe, adivinha? A culpa é sua. Faltou fé. Ou talvez, segundo eles, você não honrou o profeta. Mais uma desculpa para arrancar dinheiro e plantar culpa. Isso é abuso espiritual disfarçado de revelação. Jesus nunca usou profecia para controle.
Ele falava com verdade, mesmo quando ninguém queria ouvir. Ele expunha o pecado, chamava ao arrependimento, apontava para o reino, e não para a vaidade. Hoje, muitos usam o nome de Jesus como selo de autenticidade de suas próprias ambições. E o povo, cansado, desorientado, carente de direção, cai nesse laço, achando que está ouvindo Deus, quando está ouvindo um manipulador. Mateus 24:11 já nos alertava. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E estão enganando. A falsa profecia é um veneno doce. Ela alimenta o ego. Ela dá um alívio momentâneo. Mas no fim, leva à frustração, à incredulidade e muitas vezes à perdição. A verdadeira profecia confirma a palavra. Nunca a contradiz. Ela aponta para Cristo. Nunca para o profeta. Ela te confronta, não te massageia. Ela te santifica, não te manipula. Essa talvez seja a tática mais eficiente entre os falsos cristãos. Usar a própria palavra de Deus para justificar seus erros. Sim, eles citam versículos, falam bonito, têm dicção, têm carisma, têm até referências bíblicas na ponta da língua. Mas a verdade, meu irmão, foi sequestrada. Eles fazem isso com um ar piedoso, com a capa da ortodoxia, com frases de efeito como: a Bíblia diz que o juiz é Deus, então ninguém pode me julgar. Davi pecou e mesmo assim foi chamado homem segundo o coração de Deus. Jesus andava com pecadores, então temos que aceitar todo tipo de comportamento. Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra. Versículos isolados viram escudo para a vida sem arrependimento. Mas vamos lembrar o que disse o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. A torção da Escritura é a assinatura do inimigo. Foi assim que Satanás tentou Jesus no deserto, usando a Bíblia. Sim, o próprio diabo citou o versículo. Mateus 4. Mas Jesus respondeu com a verdade completa, com a Escritura interpretada à luz do Espírito e da santidade. Hoje, infelizmente, muitos púlpitos viraram palco, e a pregação virou entretenimento. Frases de impacto substituíram o quebrantamento. A verdade virou figurante no espetáculo da autoajuda cristã. Mas sabe qual é o perigo maior? Essas pessoas realmente acreditam que estão certas. Elas foram tão longe na autojustificação que a própria consciência foi cauterizada. Timóteo 4:1-2 diz: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tendo a consciência cauterizada. Essa palavra é pesada, mas é Bíblia, e ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Se a palavra de Deus não te confronta mais, se tudo o que você ouve apenas confirma o que você já pensa, você não está ouvindo o Evangelho de Cristo. Você está ouvindo o reflexo da sua própria vaidade com versículos como moldura. Imagine isso. A pessoa passou a vida inteira na igreja, mas nunca esteve em Cristo. Falou de Deus, cantou sobre Deus, usou a Bíblia, mas no final, a voz que ecoa no julgamento eterno é uma só. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Esse é o destino dos falsos cristãos. Gente que usou o nome de Jesus como selo, mas rejeitou sua cruz. Gente que construiu sobre a areia da conveniência, não sobre a rocha da obediência. Jesus não os acusa de serem ateus. Ele não os acusa de pregarem outra religião. Pelo contrário, eles profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, em nome dele. Mas isso não impressiona o Senhor. O que importa é se você o conhece, e se ele te conhece. E aqui está o ponto mais trágico. Eles só perceberam que estavam perdidos, quando já era tarde demais. Hoje, muitos estão com a Bíblia aberta, mas o coração fechado. Estão no culto, mas fora da vontade de Deus. Estão servindo, mas por motivos errados. Eles acham que estão no caminho, mas estão na contramão da salvação. E o alerta de Cristo é claro. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Não é sobre aparência,
Não é sobre performance. Não é sobre dons. É sobre obediência. Esse é o sinal dos verdadeiros filhos. Eles tremem diante da palavra. Eles não moldam o evangelho à sua vida, moldam a vida ao evangelho. E você? Cristo te conhece? Ou você tem vivido com um crachá cristão, mas um coração distante? Se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para algo mais profundo do que religião. Ele está te chamando para a verdade. E a verdade é dura, mas liberta. Nem todo cristão será salvo. Muitos irão para o inferno com a Bíblia debaixo do braço, com louvores nos lábios, com cargos na igreja, mas com o coração distante de Cristo. Jesus não quer a tua rotina religiosa. Ele quer tua vida inteira. Falsos cristãos vivem de aparência. Verdadeiros vivem em arrependimento. Falsos cristãos querem os milagres de Deus, mas não querem o senhorio de Cristo. Falsos cristãos servem quando é conveniente. Desaparecem quando custa. Mas a fé verdadeira, ela morre para si todos os dias. Ela nega o próprio nome, reputação, vontade, desejo. Ela diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Hoje, talvez você esteja percebendo que por muito tempo viveu uma fé que só se sustentava na tradição, no medo, no status, mas não em Jesus. Isso não é o fim. Isso pode ser o começo. Cristo ainda está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Mas um dia, ele dirá: apartai-vos de mim. Entre o vinde e o apartai-vos, existe uma escolha. Você está vivendo um evangelho que transforma, ou só um discurso que conforta? Está negando a si mesmo, ou apenas moldando Jesus aos seus desejos? Você pode enganar todo mundo. Pode até enganar a si mesmo por um tempo, mas você nunca enganará a Cristo. E naquele dia, não haverá espaço para argumentos, desculpas ou máscaras. Só haverá uma voz. E ela dirá quem você realmente é. Servo ou estranho. Hoje, ainda é dia de salvação. Ainda há cruz. Ainda há arrependimento. Ainda há sangue suficiente para lavar pecadores sinceros. Mas amanhã pode ser tarde demais. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para continuar recebendo verdades bíblicas que confrontam, libertam e transformam. Porque o que estamos vivendo não é brincadeira, é eternidade. Vamos juntos até o fim.